Bom dia, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração com as palavras do seu Evangelho para acolher, para que nós possamos compreender profundamente e colocar em prática no nosso dia a dia. Senhor, envia o Teu Espírito Santo para nos iluminar e transformar. Que essa reflexão nos aproxime mais de Ti. Estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas palavras para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, assim como os apóstolos, muitas vezes achamos que nós conhecemos a palavra de Deus, porque nós lemos, ou porque às vezes nós meditamos, e algumas vezes nós colocamos em prática aquilo que Ele nos mostra, que Ele nos ensina. Mas o próprio Cristo vem e nos pergunta, né? Agora você acredita? Agora que eu tive que fazer o que foi feito, agora que foi cumprido tudo aquilo que estava escrito, enquanto eu apenas falava e mostrava, porque Jesus ele fala e faz, ou ele faz e fala, ele ensina e mostra a fonte da onde vem aquela sabedoria, sempre nos acompanha. E aí a parte que mais deixa a gente preocupado é: e quando nós estivermos sozinhos? Ou quando nós nos sentirmos sozinhos? Porque Jesus já disse que Ele vai estar conosco até o final dos tempos. Mas, e quando este sentimento de solidão me pegar? A minha fé vai ser forte o suficiente na tribulação, na dor, na enfermidade, no desemprego, no desespero financeiro ou espiritual? Será que eu vou ter forças para me ajoelhar e rezar e pedir para que o Senhor esteja mesmo comigo e me acompanhe naquele momento? A gente sabe que o homem é capaz, mas nós nunca vamos poder estar convictos de que nós somos inabaláveis na fé. Ninguém melhor do que nós mesmos para avaliarmos a nossa fé. E aí sim, como a gente costuma fazer nas missas, né, no ato de contrição, a gente pede perdão pelas vezes onde nós nos afastamos do Senhor. Mas Jesus fala assim: eu não estou só. Eu estou com o Pai. E aí aquele que é cristão e vive com Jesus já está com o Pai e está com o Espírito Santo. Então esta solidão que tantas vezes nos pega e nos derruba, ela é uma solidão sem explicação. Porque se nós conseguirmos usar o Evangelho a nosso favor, nós vamos ver que se nós já estamos com o Espírito Santo, a gente tem que agir conforme o que Jesus fala. E apesar de muitas vezes estarmos dispersos, apesar de muitas vezes estarmos sozinhos, ou nos sentirmos sozinhos, nós não devemos nos acovardar
né? E precisamos enfrentar os desafios, enfrentar as provas, os testes que a vida vai impor para nós. Mas, mesmo quando a gente chegar numa idade mais avançada, a gente precisa entender que as provações, elas fazem parte. E que ninguém é formado para enfrentar dificuldade, sofrimento, perseguição, alfagelação ou até mesmo a morte. Não sozinho. Não se esqueça que para que o ouro seja realmente puro, ele tem que passar por uma prova de fogo. Para que o diamante se torne uma pedra preciosa, o carvão tem que passar por uma prova de muita pressão. Por que nós seríamos diferentes disso? Será que a gente conseguiria olhar para esse Espírito Santo? Será que nós conseguiríamos olhar para ele e ver nele a imagem do nosso semelhante? Jesus deixou esclarecido para os discípulos e também para nós que a autoridade dele perpassa e passa claramente por onde ele vai e vem, na verdade da sua mensagem. E agora, face à ascensão do Senhor que nós celebramos ontem, o Cristo que antes estaria em Jerusalém não poderia estar em Cafarnaum. O Jesus que estivesse em Cafarnaum não poderia estar na Galileia. O Jesus que estivesse na Galileia não poderia estar em Jerusalém. E assim vai. Mas, com a missa da ascensão do Senhor, agora ele pode definitivamente, levando a nossa humanidade até o Pai, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que mensagem forte, né? Então quer dizer que Deus pode estar aqui, aí, lá? Pode? Ou ele está? E aí, Jesus nos adverte que nós não estamos sós. E ele ainda nos entrega. Tenha coragem, eu venci o mundo. E essa exortação aponta para a fonte inabalável de paz e força que nós possuímos, mesmo diante das dificuldades, que é o próprio Cristo. Lembra que eu sempre rezo, né, na oração, lá naquela que a gente, né, na oração que a gente faz para a paz, eu sempre peço, vamos rezar por todas as pessoas, independentemente de quem sejam e aonde estejam, para que elas sejam abraçadas por esse Cristo, para que elas sejam alcançadas por este Cristo, e com Ele consigam a paz e a bênção que somente o Cristo pode dar. Não é a mesma paz do mundo, mas é a paz de Deus. E aí nós somos convictos a viver com coragem e confiança, lembrando que a mensagem de Deus, ela é para todos nós. E a vitória de Cristo sobre as adversidades é a garantia de que com o Espírito Santo nós podemos superar qualquer obstáculo que se apresente em nosso caminho. Aí, que essa meditação possa nos conduzir a uma fé autêntica e transformadora, não satisfeita apenas com rituais, mas que busca a plena comunhão com o Espírito Santo e a coragem, olha só, coragem, não tenhais medo, e a coragem de viver o Evangelho. Que a gente possa, assim como os primeiros discípulos, a igreja primitiva, experimentar a chama do Espírito, que nos impulsiona a sermos mensageiros da graça e da vitória de Cristo, independentemente dos desafios que se apresentarem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, fortalece a nossa fé e enche nossos corações com o poder do Teu Espírito Santo. Que assim como em Éfeso, possamos experimentar a transformação que nasce do Teu amor e viver com coragem as tribulações do mundo. Guiai-nos para que nós sejamos testemunhas autênticas e fiéis da Tua vitória e que diariamente possamos proclamar
que tu vencestes o mundo. E aí eu gosto sempre de deixar alguns pontos para reflexão, né? Como é que a transformação vivida em Éfeso, quando os discípulos foram depositários do Espírito Santo, pode me inspirar a buscar uma fé mais autêntica, experiencial ou então profunda? E o Evangelho de Jesus? Eu venci o mundo. Em que esta passagem, esta palavra, me capacita a enfrentar as tribulações diárias com coragem? Ou ainda, como eu posso na prática dar um testemunho vivo do amor e da força do Espírito Santo na minha comunidade? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, além de tantas outras que cada um de nós já faz dentro do seu íntimo, para que nós possamos seguir como os discípulos missionários do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu faço sempre aquele convite para que você participe da Santa Missa, porque nem uma ação cristã é mais importante do que participar da Santa Missa. Os canais que nós encontramos na internet, como este que nós estamos utilizando, fazem parte da comunicação, mas não substituem e não precedem a Santa Missa em momento algum. Precisamos ter isso em nossas mentes, de modo que nós vivamos o Evangelho conforme ele precisa ser vivido. E aí eu gosto sempre de falar que evangelizar é isto. Não tem hora, não tem lugar. Hoje estou fazendo de dentro do carro, porque é ali que precisa ser feito. É no mundo que o Evangelho precisa estar. E é para o mundo que nós vivemos. Mas nós apenas vivemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aí eu faço aquele convite: participe da Santa Missa. E se você precisar de orientação, nos procure. Nós do clero estaremos sempre disponíveis para vocês. Se e somente se vocês precisarem, contem conosco. Que por intercessão de São Marcelino, desça sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada segunda-feira. Fiquem com Deus.